Insônia, o quarto episódio da segunda temporada de Arquivo X, abre com uma cena brutal. Um homem morrendo queimado num incêndio no seu apartamento. Só tem um problema. Quando os bombeiros aparecem, não há sinal de fogo. O homem está morto, mas o ambiente está intacto. A autópsia revela que o corpo da vítima se comportou antes da morte como alguém que realmente estivesse sendo queimado vivo. O Mulder é chamado para o caso e precisa dividir palco com o recém-chegado Alex Krycek, o ceboso Alex Krycek. Um parceiro que o Mulder não pediu, não quer, claramente não confia. Na verdade, o Mulder não confia em ninguém. Eco da frase dita pelo próprio Garganta Profunda no fim da primeira temporada. Conforme a investigação avança, o Mulder descobre esse experimento militar que tentou criar soldados que não precisassem dormir. Um deles sobreviveu à experiência e ele confessa. Não dorme há 24 anos. Ao que nós concluímos que nenhum dos outros soldados sobreviventes também. O roteiro desse episódio ficou a cargo do Howard Gordon, que usa o paranormal para expor uma realidade incômoda, os fantasmas da guerra. O Augustus Cole não é um vilão comum. Ele é o produto de uma experiência militar que tratou soldados como ferramentas descartáveis. A vigília desse personagem é permanente e é a cicatriz das atrocidades que ele presenciou e ele mesmo cometeu, junto com o seu batalhão. Ele não consegue esquecer, ele não consegue desligar. As alucinações que ele provoca são, no fundo, ecos de um trauma que ele nunca teve chance de deixar cicatrizar. Essa sensação de abandono também encontra um paralelo com o Mulder. Com os arquivos X fechados, ele e a Scully foram oficialmente separados pelo FBI. Ela está de volta à academia de Quântico, enquanto ele segue trabalhando praticamente sozinho, sem aliados, cercado de desconfiança. É o Mulder pós-Garganta Profunda vivendo sob a sombra do Trust No One, que a Scully testemunhou antes deles perderem o seu informante. Tanto o Cole quanto o Mulder, eles se movem como figuras isoladas dentro de estruturas que deveriam protegê-los, o Exército e o FBI, mas que acabam por deixá-los mais vulneráveis. E é preciso falar do Tony Todd, que entrega uma das performances mais fortes dessa temporada. A voz dele, a presença física, a expressão marcada pelo sofrimento fazem do Augustus Cole um personagem memorável. O Todd, que faleceu em 2024, foi ícone do terror, especialmente por Candyman de 1992 e as continuações, papel que ele imortalizou como uma das figuras mais marcantes do gênero do terror. E também como o enigmático William Bloodworth, agente funerário da série Premonição, papel que ele interpretou até o último filme da franquia, seu trabalho final no cinema. Aqui ele dá ao episódio um peso dramático, bastante real, bastante próprio. E, bom, esse também é o episódio de estreia do Nicholas Leia como o Alex Krycek, um dos personagens mais importantes, ambíguos e odiados de Arquivo X. O Krycek chega com cara de bom moço, empolgado, disciplinado, exatamente o tipo de agente que o FBI adoraria usar como novo parceiro do Mulder. O Krycek é um personagem que começa pequeno, descartável. O Mulder parece descartar esse personagem, esse parceiro, como só mais um agente em começo de carreira, deslumbrado com o trabalho. Mas o personagem cresce como um tumor ao longo da série, tornando-se peça-chave de traições, conspirações, reviravoltas que marcaram várias temporadas. E vale lembrar, o Nicholas Leia já tinha passado pela série antes no episódio Assassino ou Assassina, fazendo uma das vítimas do assassino ou assassina. Era uma participação minúscula, mas aqui ele retorna, digamos, promovido e muito bem promovido. As sequências de alucinação são o ponto alto do episódio. O médico em meio ao incêndio, o soldado cercado por inimigos invisíveis, o ritual de punição do cientista responsável pelo experimento que fez os soldados jamais voltarem a dormir, o Mulder tomando um tiro imaginário na estação de trem. O Rob Bowman, na sua estreia como diretor na série, dá a essas cenas um visual bastante tenso, bastante claustrofóbico. Não há exagero aqui, tudo parece real, o suficiente para deixar o espectador desconfortável.
Os melhores diálogos também se concentram no personagem do Cole. A cena final em que ele aceita ser morto não funciona como redenção do personagem, redenção melodramática, mas como alívio, a primeira chance de descanso em décadas para aquele personagem. Insônia é importante para a mitologia da série porque marca o início da presença do Krycek e com ele o começo de um jogo de manipulação interna no FBI. A partir daqui o clima de desconfiança se torna parte central da narrativa. É também o episódio em que o novo informante, o Sr. X, dá as caras pela primeira vez. Aparece de verdade. Um contato muito mais frio, muito mais opaco, imprevisível do que o Garganta Profunda era. Se antes o Mulder recebia dicas de alguém que, apesar das sombras, das desconfianças, demonstrava alguma empatia, agora ele passa a lidar com um homem duro, pragmático, frequentemente até ameaçador. É a rede de confiança ao redor do Mulder que vai se esfarelando aos poucos. O episódio também reforça um elemento essencial nas temporadas seguintes: o governo como força conspiratória e agente de experimentos antiéticos. Não existem alienígenas aqui, mas há ciência, trauma, segredo militar. Arquivo X começa a se inclinar mais fortemente para o thriller político, espionagem, encobrimentos, militares agindo fora do manual. Insônia é uma das primeiras peças desse movimento, plantando a ideia de que o inimigo, muitas vezes, está dentro de casa. Insônia é um episódio bastante sólido, tenso, emocionalmente carregado. Não depende de grandes efeitos. Ele se apoia em ideias muito fortes e na performance gigantesca do Tony Todd, que eleva o episódio a algo maior do que um simples monstro da semana. É um capítulo sobre culpa, sobre o custo da guerra e sobre o que acontece quando o corpo é impedido de descansar, e também conversa muito fortemente com a mitologia de Arquivo X. Também é um episódio chave para o Mulder. Ele tá sozinho, desconfiado, é visto como emocionalmente à beira do colapso. O incidente na estação de trem é evidência disso para os seus inimigos ocultos. O Krycek chega como promessa e ameaça. A partir daqui, as noites sem sono do Mulder, metafóricas ou mais reais, vão só aumentar. E com isso o Arquivo X se aprofunda em uma fase muito mais sombria, mais paranoica. Mas me diga você, criança, o que é que você acha desse episódio? Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo e de compartilhar esse vídeo aqui com quem gosta de Arquivo X, tanto quanto nós dois aqui. E a produção do livro de guia de episódios da primeira temporada tá de vento em popa. Já já eu trago mais novidades aqui para você. Então, até o próximo episódio.